Você já parou para ouvir o silêncio da noite e, de repente, sentiu que o céu estava tentando dizer alguma coisa? Nos últimos anos, milhares de pessoas ao redor do mundo têm relatado um fenômeno assustador e inexplicável. Um som profundo e metálico, que parece vir do alto, como se trombetas gigantescas estivessem tocando entre as nuvens. O que são esses sons e por que ninguém consegue explicá-los? Tudo começou a ganhar força em 2011, na Ucrânia. Em um dia comum, moradores de Kiev foram surpreendidos por um ruído tão poderoso que fazia o chão tremer. Era um som grave, vibrante, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, sem uma fonte definida. As pessoas, confusas e assustadas, saíram às janelas, pegaram seus celulares e começaram a gravar. O que eles registraram parecia algo saído de um filme de ficção científica. Um lamento metálico que rasgava a atmosfera. Aquele evento poderia ter sido um caso isolado, uma anomalia local, mas não foi. Poucos dias depois, o mesmo som, com a mesma frequência assustadora, foi ouvido no Canadá. Depois no Chile, nos Estados Unidos e até mesmo no interior do Brasil. Lugares separados por milhares de quilômetros com diferentes idiomas e fusos horários, mas todos compartilhando a mesma experiência sonora inquietante. A internet foi inundada com vídeos e áudios, e uma pergunta começou a ecoar globalmente. O que está acontecendo no nosso céu? As teorias se espalharam tão rápido quanto o próprio som. Para muitos, a explicação era apocalíptica. Grupos religiosos rapidamente associaram o fenômeno às trombetas do Apocalipse, mencionadas em textos sagrados como um prenúncio de grandes transformações e julgamentos na Terra. Seria um sinal divino, um aviso final para a humanidade? A ideia de que o fim dos tempos estava sendo anunciado por um som vindo dos céus trouxe pânico, mas também uma estranha sensação de que algo maior estava em movimento. Enquanto isso, a ciência tentava desesperadamente encontrar uma resposta racional. Geofísicos e climatologistas apresentaram várias hipóteses. Alguns sugeriram que poderiam ser sismos celestes, tremores na alta atmosfera causados por ventos solares colidindo com o campo magnético da Terra. Outros falaram em simples ruídos industriais de baixa frequência, que viajam por quilômetros e são amplificados por condições atmosféricas específicas, criando ecos fantasmagóricos. Uma das teorias mais aceitas no meio científico é a de que o som seria gerado pelo nosso próprio planeta. A Terra não é silenciosa. Ela geme, estala e vibra o tempo todo. As placas tectônicas se movem lentamente, gerando ondas sonoras de frequência muito baixa, conhecidas como infrassons, que são normalmente imperceptíveis ao ouvido humano. Em certas condições, essas vibrações poderiam se combinar e se amplificar na atmosfera, tornando-se audíveis. Seria então apenas a voz da Terra, um lembrete de que vivemos sobre uma esfera geológica ativa e poderosa. Mas há um detalhe que nenhuma dessas explicações consegue resolver de forma satisfatória. Quando especialistas analisaram as gravações de diferentes partes do mundo, descobriram algo surpreendente. Os sons eram praticamente idênticos. A assinatura sonora, a frequência e a modulação eram tão semelhantes que pareciam ter sido geradas por uma única fonte global. Como poderia um ruído industrial no Canadá soar exatamente igual a um fenômeno atmosférico no Brasil? A probabilidade de uma coincidência tão perfeita é astronomicamente baixa. Essa identidade sonora abre portas para teorias ainda mais ousadas e fascinantes. E se não for algo da Terra, mas algo que está tentando se comunicar conosco? Em fóruns de física teórica e cosmologia, alguns especulam sobre a possibilidade de vazamentos dimensionais. A ideia é que nosso universo poderia estar colidindo ou interagindo com outras realidades paralelas. O som que ouvimos seria um eco de outro universo, uma falha momentânea na barreira entre as dimensões que permite que o áudio de outra realidade vaze para a nossa por alguns instantes. Seríamos como vizinhos que, de vez em quando, ouvem a música da casa ao lado através de paredes finas. E tem mais. A análise espectral de algumas gravações revelou algo ainda mais estranho. Escondidas sob o ruído metálico principal,
Existem ondas sonoras de frequência extremamente baixa, que se repetem em padrões regulares. Esses padrões não parecem ser aleatórios ou naturais. Eles se assemelham a um tipo de código, uma mensagem transmitida em um canal que mal conseguimos detectar. Seria uma tentativa de comunicação? E se sim, vinda de quem ou de quê? Essa possibilidade nos leva a uma das teorias mais inquietantes, a de que o som é deliberadamente gerado por uma inteligência não humana. Algo que talvez habite a nossa própria atmosfera, ou que nos observe de longe. Uma presença que, na maior parte do tempo, permanece silenciosa e invisível, mas que, ocasionalmente, decide se manifestar. Não com luzes ou naves, mas com som. Um som que não pode ser ignorado, que atravessa paredes e mentes, nos lembrando de que talvez não estejamos sozinhos, nem mesmo no nosso próprio planeta. Imagine-se sozinho em uma noite clara. O mundo está em silêncio e você olha para as estrelas. De repente, o ar ao seu redor começa a vibrar. Você ouve esse som profundo, metálico, que parece vir de dentro da sua própria cabeça e do céu ao mesmo tempo. Não há de onde fugir, pois ele está em todo lugar. O que você faria? Tentaria encontrar uma explicação lógica? Sentiria um medo profundo ou simplesmente aceitaria que está testemunhando algo que transcende a compreensão humana? O fenômeno das trombetas do céu, ou The Hum, como é chamado em inglês, continua sem uma resposta definitiva. Pode ser a Terra, pode ser o céu, pode ser algo de outra dimensão, ou pode ser um chamado para despertarmos e percebermos que o universo é muito mais misterioso e complexo do que a nossa ciência atual consegue explicar. Ele nos lembra que o invisível nem sempre é silencioso. A verdade é que, por mais que tentemos rotular e explicar, alguns mistérios parecem existir para nos lembrar da nossa própria limitação. E talvez o objetivo desses sons não seja nos assustar, mas sim nos fazer olhar para cima e perguntar: o que mais nós não estamos vendo ou ouvindo? Se você, assim como eu, acredita que o universo guarda segredos que desafiam a nossa lógica, curta este vídeo e inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sino, porque no nosso próximo episódio, vamos mergulhar em outro mistério que vai testar os limites da sua percepção. Obrigado por assistir e até a próxima.